Por que nós estamos dando boa noite ao Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele faz parte da Trindade. Há muitos que dizem que ele é uma doutrina, não, mas ele é uma pessoa. Existe até um vídeo que nós estávamos comentando aqui, hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, a respeito de uma criança que ele acorda dando bom dia ao Espírito Santo. E a mãe dele ouve ele falar no quintal, ele correndo feliz, e a mãe dele vai lá e pergunta ele: o que você está fazendo? Eu estou falando com o Espírito Santo, estou falando com Deus. E a mãe fica curiosa, começa a chorar. Por que você está falando com o Espírito Santo? É porque ele é bom, é porque ele é maravilhoso. E nós, servos do Senhor, precisamos acordar pela manhã e dar bom dia ao Espírito Santo. Existe até um pastor, se me falha a memória, que diz que ele acorda pela manhã e dá bom dia ao Espírito Santo, e ele diz para o Espírito Santo assim: hoje nós temos muito trabalho, Espírito Santo. Ao final do dia, quando ele vai deitar para dormir, ele diz: ó Espírito Santo, como foi maravilhoso trabalhar com você neste dia. E também não é diferente para cada um de nós. Não é diferente para a minha vida, não é diferente para a vida de cada um de nós. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele foi para os céus e ele disse o quê? Não vos deixarei? Deixarei quem? O outro Consolador, o Espírito Santo. Então, para onde você vai, ele vai atrás. Aonde você está, o Espírito Santo está também. Aleluia! Então, você não está sozinho nessa jornada, você não está sozinho nessa caminhada. Existe o Espírito Santo que vai conosco em todas as situações, passando pelo vale, andando no deserto, subindo montes, descendo montes. O Espírito Santo está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Porque é maravilhoso demais falar do Espírito Santo. E nós temos estudado aqui essa frase, não nos sai do coração. Nós falando que falar do Espírito Santo é como jogar um balde de água dentro do oceano. Você joga um balde, você consegue tirar um pouquinho, mas você sabe que tem milhões de águas. Você tem muita coisa para falar do Espírito Santo. E ele é maravilhoso demais. Ele tem estado conosco. E dentro disso, dentro dessa introdução, irmão, só lembrando mais uma vez, dia 7 nós estaremos aqui. Também louvando e adorando ao Senhor. Você está convidado a estar conosco, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu estou vendo os dois irmãos lá atrás, está de verde, está. Pai do Senhor, seja bem-vindo. Eu não vou dizer que vocês são visitantes, porque vocês não são visitantes. Sabe por quê? Porque o mesmo Pai que nós servimos é o Pai de vocês. Então vocês estão em casa. Vocês estão em casa, nós estamos em casa, para servirmos junto ao Senhor. Amém? Então, amados irmãos, dentro disso, tem ali o noivo da Gisele, não é isso? Eu estou falando errado. Seja bem-vindo, tá? É a segunda vez que ele está conosco, é isso mesmo? Segunda vez, né? Terceira vez, acho que a Lima não vi. Seja bem-vindo e Deus te abençoe nesse nome de Jesus. E tem também ela é a primeira vez que vem aqui na igreja. A primeira vez que ninguém aqui conhece ela, beleza. É a primeira vez, depois eu vou apresentar ela para vocês. O nome dela é Isabela, tá? É o primeiro dia, primeiro domingo que ela vem aqui na igreja. Para quem não sabe, é a filha da nossa irmã Leidiane, está lá no braço dela, a Isabela, que está do lado de Guilherme, Isabela, está conosco nesta noite maravilha. Amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, lá no livro do evangelista João, do Evangelho de João, capítulo 14. Amém. Amém, Mateus.
A palavra de Deus está escrita da seguinte forma, amados: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também? Na casa de meu Pai há muitas. Se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo permanecem em mim. Faz as suas obras. Credes que estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, é de uma alegria muito grande entender o que a palavra de Deus traz para as nossas vidas e os nossos corações. Aqui, nesse momento, está ocorrendo um confronto, com os discípulos. E o Senhor precisa ali trazer a narrativa, a explicação para que eles possam entender o processo no qual Jesus está ensinando naquele momento ao discípulo. E no primeiro momento, Jesus já manda que eles não venham trazer tristeza aos vossos corações. Não se turbe o vosso coração, não fique preocupado, porque a preocupação muitas vezes tira do nosso coração o sentido de quem é Deus na nossa vida. Aleluia. Temos muitas, às vezes, preocupação, ansiedade. Quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas com síndrome do pânico. Eu vivi isso uma vez no trabalho. Uma menina que começou a ficar com síndrome do pânico e ela estava muito bem trabalhando. De repente, ela largava tudo, pegava a bolsa e ia embora, saía correndo, não falava com ninguém. No desespero, preocupado. Quantas pessoas iam
E Jesus, ele vem trazendo para que nós não ficamos preocupados, que nós devemos crer no Pai, devemos crer nele, porque somente o Pai, somente o Senhor pode tirar e cuidar do nosso coração de toda a nossa ansiedade. Por isso ele diz assim, não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã. Por isso ele diz que nós devemos entregar ao Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Você crê nisso, querido? Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Isso é uma verdade, isso é uma realidade na vida da igreja, na vida do cristão. E mesmo assim, nós teimamos em ficar ansiosos. Eu quero dizer para você, querido, que você é filho de Deus. Sendo você filho de Deus, Romanos 8, verso 12 diz que você é guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus que está te guiando, ele sabe para onde ele vai te levar. Ele sabe para onde você vai te levar. Eu vejo às vezes quantos jovens caminhando e caminham sem direção, porque não tem o Espírito Santo de Deus para guiar. Não tem o Espírito Santo de Deus para guiar. E a palavra de Deus, querido, Jesus ensinando, mostrando para ele, mostrando para mim e para você, quando aqui Tomé, ele pergunta ao Senhor no verso 5, ele disse, e disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? É uma pergunta de Tomé para o Senhor. Muitas vezes, querido, existem pessoas que também estão fazendo essa pergunta, como sabemos para onde nós iremos? E ficamos às vezes preocupados com o amanhã, ficamos ansiosos com o dia do amanhã, e o Senhor, ele diz que nós não devemos nos preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence a Ele. Queridos, vocês sabem que eu tenho aqui um pouco de cabelo, né? Mas sabe de uma coisa, não cai um fio na minha cabeça sem que o Senhor não saiba. Eu não posso, você não pode acrescentar uma vírgula à sua vida. Nós precisamos compreender aquilo que o Jesus explica para Tomé. Quando Tomé pergunta, não sabemos o caminho, e Jesus diz o quê? Respondeu Jesus, o caminho. É interessante, querido, que a questão do caminho, nós podemos muitas vezes pensar na estrada, mas há muitos caminhos emocionais que você precisa descobrir e vencer. Nós temos acompanhado, assistido aquele filme naquela série, O Bom Doutor. Não sei se os irmãos já viram, O Bom Doutor, The Good Doctor, não é isso? Quase em inglês saiu. Quase certo. E é interessante que existe um senhor chamado Lesnar, e esse homem, ele pega um jovem que é autista. E esse menino não sabia para onde ir. E aquele homem então começa a colocar o menino no caminho da vida. E aquele menino então começa a estudar, se torna um doutor, se torna um médico. Ao final da série, ele conta a sua história e ele diz que ele salvou com a sua diferença, porque ele é autista, ele salvou 1.524 pessoas, mesmo sendo autista, mas porque alguém colocou ele no caminho. Isso é uma série baseada na Coreia, com a questão da Coreia. Então, querido, se aquele menino não tivesse aquele homem ao seu lado, certamente ele não iria caminhar dessa forma e se tornou um grande médico, um grande doutor que salvou muita gente. Esse homem, o Dr. Glesma, orientou, e aquele menino que era autista casou, se tornou pai. Olha quantas coisas esse menino conseguiu
eu quero dizer para você que você também pode conseguir muitas coisas. Porque eu não estou falando do Dr. Glessner, eu não estou falando de um bom doutor, mas eu estou falando do Senhor dos Senhores. E é esse Senhor dos Senhores que diz aqui para mim e para você: eu sou o caminho. Irmãos, você e eu só ficamos perdidos se nós assim quisermos. Porque Jesus já está apontando para Ele mesmo. Muitas vezes nós estamos vivendo sobrecarregados, nós estamos vivendo cansados. Jesus diz o quê? Vinde a mim. Todos nós que estamos cansados e sobrecarregados, o que vai acontecer quando você vê Jesus? Eu já quero Ele. Porque somente Jesus pode trazer esse alívio para a sua alma. Somente o Senhor pode trazer o alívio para a sua alma, para a nossa alma, para a alma do homem. O homem tem sede, o homem busca a sua necessidade, o homem precisa buscar em situações para saciar a sua alma, mas ele não vai conseguir saciar enquanto ele não encontrar aquele que é a fonte da vida. E essa fonte da vida se chama Jesus. Somente Jesus, querido. Por isso Jesus aponta para ele. E se você tem fome, Jesus diz o que é para mim e para você: eu sou o pão da vida. Significa dizer que, além de Jesus te colocar no caminho, ele sacia a sua fome. Ele diz que ele é a água da vida. Ele sacia a sua sede. Quando ele estava lá em João capítulo 3, capítulo 4, com a mulher samaritana, ele diz o que para a mulher samaritana: se você conheceres quem te pede água, você vai do quê? Pediria de beber. Jesus sacia a sede. Jesus não deixa ninguém perdido. Jesus não deixa ninguém sem direção. Porque Ele é o próprio caminho. Nós estamos nos contando aqui hoje pela manhã, uma experiência que nós vivemos quando eu trabalhava lá em Ipanema. Existia uma determinada pessoa que eram 4 office boys, eu era um deles. E na época nós eram vários pagamentos, cada um tinha a sua parte. E eu recebi o meu, o outro rapaz, nós saímos cedo e resolvíamos. Mas um belo dia a coisa estava bem complicada, os bancos cheios, e aí nós demoramos para sair. E tinha um que ele era, deixa eu ver, usar a frase correta para não, ele era aquela pessoa que demorava a sair um pouco mais, era enrolava um pouco mais, né? Eu não estou querendo usar a frase que está aqui na minha cabeça, né? E ele então, um belo dia, 3 horas da tarde, ele saiu para almoçar. O banco fechava 4 horas e ele pegou os pagamentos, ele foi para o recepcionista e deixou aqui. Quando os meninos chegarem, você dá para eles para pagar. E é a responsabilidade dele. E aí eu cheguei, eu fui o primeiro a chegar. E no momento em que eu cheguei, a menina falou: o rapaz deixou aqui esses pagamentos. E irmãos, era no dia 10. Dia 10. Dia de pagamento, que ele trabalha em banco, sabe? Naquela época que era muito complicado, porque as pessoas tinham que sair para banco. Não tinha esse negócio de Pix, não tinha nada assim, não tinha esse negócio. Você tinha que ir lá e encarar realmente o banco. E eram 3 bancos e eu cheguei mais ou menos 3h30 da tarde. E era só banco fácil, tipo a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Bradesco. É só banco que vivia cheio. E eu, quando peguei os pagamentos, eu ia sair correndo, e de repente eu parei e falei: Senhor, para onde eu vou? Me mostra o caminho. E o Espírito Santo falou assim: primeiro você vai na Caixa Econômica. Bem claro assim. Eu peguei, então tá bom, saí correndo, fui na Caixa Econômica. Quando eu cheguei na Caixa Econômica, o outro rapaz que trabalha comigo era o primeiro da fila. Eu peguei o pagamento, toma aqui, você resolve aí. Aqui eu vou para mais todos. Aí falei para ele quem foi que deixou. Ele já sabia. Aí corri no Banco do Brasil. Cheguei lá no Banco do Brasil. Tinha uma pessoa. Eu falei: Jesus, que maravilha. Fui lá e resolvi o problema. Quando eu saí, começou a entrar mais gente correndo. Aí
5 para as 4 eu cheguei no banco para Deus, deu para resolver tudo. Mas qual foi a intenção? Pedir a Jesus a direção do caminho. Jesus, ele mostra a direção do caminho, porque ele é o caminho. E quando nós perguntamos a ele, quando nós pedimos a ele, o caminho, a direção do caminho, ele nos ensina. E quando você deixa ele guiar a sua vida, ele vai te guiar pelo caminho que ele sabe que é melhor para mim e para você. Jesus, ele nos guia pelo caminho. Porque o caminho ou a porta pode até ser estreita, pode até ser dolorosa, mas você vai com o Espírito Santo, você vai com Jesus. Há pessoas que estão querendo enlarguecer o caminho estreito, não vão conseguir, porque quem está na direção do caminho estreito se chama Jesus. Se chama Jesus e ele diz aqui: eu sou o caminho. E não adianta, irmãos. Você pode até achar que você vai chegar em Araruama pegando o caminho, a ponte de Niterói, que é o caminho errado. Se me fala a memória, você tem que vir para cá, né? Tem que subir, né? Tem muita gente achando que pode ir para o céu pegando o caminho errado. O único caminho para chegar ao céu é aquele que morreu na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Só através dele, por isso que ele aponta: eu sou o caminho, e ele diz o que? Eu sou a verdade. Ele está falando dele mesmo. Jesus está falando dele mesmo. Porque ele é a verdade que liberta. Ele é a verdade que cura. Ele é a verdade que transforma. Conhecereis a verdade libertará. Aleluia. A verdade é Jesus. Tem tanta gente achando que pode conhecer outra verdade, mas a verdade se chama Jesus. Não se pode mudar isso. E ele diz que ele é a vida. Ele é a vida. É por isso que ele diz assim, se você morrer aqui hoje, você vai ter o quê? Vida. Você vai viver. Ainda que morra, viverás. Tem muita gente achando que pode viver aqui uma vida absoluta, que pode viver uma vida e achando que está aproveitando a vida. Por isso que a palavra de Deus diz que quem aproveitar a sua vida vai morrer, perderá, mas quem perder a sua vida por amor a Cristo Jesus vai ganhá-la. E a vida com Cristo, querido, é a vida eterna. É a vida eterna. E eu sou a verdade, eu sou a vida. Tem muita gente querendo ir ao Pai, não tem? Mas não pode ir ao Pai se não for através dele. Ele é a chave para que nós possamos ir ao Pai. É interessante, querido, que Jesus não cria mistério para poder direcionar as pessoas. Às vezes nós pensamos, achamos que precisamos fazer milhões de coisas para servir ao Senhor, para querer ir ao Pai. Nós achamos que podemos fazer milhões de coisas para mim. Não, Jesus é a pessoa mais simples que nós conhecemos. Jesus, ele é simples demais. Por isso ele está dizendo: eu sou o caminho. Quem é que não entende quem é o caminho? Jesus é simples, irmãos. Alguns irmãos aqui, eu falei isso na quarta-feira, alguns irmãos aqui já viram o filme de Indiana Jones, né? Em que ele tem a questão do alemão, no qual ele fala da questão do Santo Grau. E os alemães, olhando, imagina que Jesus, por ser considerado o rei, Jesus bebia em cálice de ouro. E eles vão para um determinado lugar, no qual a direção do filme coloca em que aquele cálice ele colocava na água e ele teria uma água da juventude. E então, quando eles acham esse determinado lugar, que lá tem uma série de prateleiras
santo grau de ouro, de prata. E aí os alemães, o Indiana Jones procurando, ele fala, não, eu sei qual é. E ele vai lá e pega a mais bonita, de ouro refinado. E ele pega, é esse aqui, Jesus era rei, é esse aqui. E ele então vai lá e bebe a água. E no momento que ele bebe a água, ele achou, agora eu vou ter a fonte da juventude. E aí ele morre porque começa a ficar velho mais rápido, porque ele pegou o cálice errado. E Indiana Jones, então, entendendo que Jesus era uma pessoa simples, ele faz o quê? Ele procura e ele acha um cálice de barro. Ele falou, Jesus era tão simples que Jesus tomava um cálice de barro. Jesus é tão simples que ele está no meio de nós. Ele está no meio dos seus filhos. É porque Jesus ele andava no meio de pecadores. Jesus foi na casa de Zaqueu. E o que ele disse para Zaqueu? Zaqueu, hoje me convém posar na sua casa. Gabriel, imagina Jesus dizendo isso. Gabriel, hoje me convém pousar na sua casa. Mas Jesus já disse isso para você. Imagine Isabel. Jesus dizendo isso. Imagina Renato. Jesus fala assim, Renato, hoje eu vou lá na sua casa. Trazendo para o nosso linguajar, deve ter um suculento lá, tem um ramo gostoso, porque Jesus, ele quer estar do nosso lado. Não é verdade? Jesus gosta de sentar à mesa. Jesus gosta da simplicidade. Patrícia, Jesus não entra lá na sua casa, Patrícia. Jesus ele entra para comer com todos nós, para beber com todos nós. Mas é necessário que eu abra o meu coração e diga a Jesus, venha e faça morada. Venha e faça morada. Senhor, meu coração é todo teu, a minha vida te pertence, independente do que possa acontecer, a minha vida é tua, Senhor. Por isso Jesus, queridos, é simples. Eu posso botar dedo, eu posso botar o melhor sapato, como eu posso estar descalço, que Jesus, ele vai estar ao nosso lado. Irmãos, Jesus quando ele andava de um lado para outro, de Cafarnaum, para Jerusalém, Jesus ia com uma BMW, não ia? Jesus ia o quê? De Lamborghini? Não, irmão, Jesus ia a pé, Jesus ia caminhando. Por que Jesus ia caminhando? Porque ele ia ensinando os seus discípulos. Quem quer mostrar o caminho, ele anda ao lado dos seus filhos. Quem quer mostrar a direção, ele vai ao lado dos seus servos. Jesus não procurou. Jesus é tão simples que ele não procurou homens no templo. Ele não procurou fariseus, homens teólogos, conhecedores da Torá, conhecedores, homens que conheciam tudo, mas na verdade eles poderiam conhecer a Torá, mas os seus corações estavam longe do Senhor. Jesus foi procurar um pescador. Jesus foi procurar um pescador e ele disse para esse pescador, eu vou fazer o quê? De você o quê? Pescador de homem. Você sabe por que Jesus disse para Pedro isso? Por que você vai ser pescador de homem? Porque Pedro já era naturalmente pescador, não é? Amém? E o que Pedro fazia? Pedro pegava o peixe que estava com vida e trazia para a morte. Porque quando o peixe sai da água, ele vai. E Jesus está ensinando a ele que agora ele vai pegar o peixe que está morto e vai trazer para a vida. E a vida é Jesus. Pescadores de homem. Nós, a igreja do Senhor, somos pescadores de homem. Nós pegamos homens que estão mortos nos seus delitos e pecados e trazemos para a maravilhosa luz de Cristo Jesus.
Irmãos, eu não quero aqui trazer mensagem que traga grande conhecimento teórico, não. É Jesus que é o dono da igreja, é Jesus que pode curar, que pode restaurar, que pode salvar, é Jesus que pode mudar a vida de homem, somente Jesus pode fazer, e Ele deixou conosco o Espírito Santo, o outro Consolador, é Ele o Consolador, que nos ajuda, que ajuda a igreja, que acompanha a igreja, que conduz a igreja. Ele deixou para que nós entendamos isso, que nós não estamos sozinhos. Se você está ansioso, hoje é dia de entregar toda a sua ansiedade ao Senhor, porque somente Ele pode mudar isso. Somente Ele pode mudar, somente Ele pode mudar essa história. E Filipe pergunta para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Filipe queria que Jesus dissesse: esse aqui é o Pai, e esse aqui é o Filipe. Mas o Senhor, Ele logo disse: você está me vendo e não vê ao Pai. Não crê que eu estou no Pai? Queridos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão conosco. Que coisa gloriosa é entender isso. É por isso que se faz necessário, quando você acorda, Monique, pela manhã, é que você sai cedinho, né, para trabalhar, né? Você acorda, você diz: bom dia, Espírito Santo. O Senhor vai comigo hoje lá dar umas injeções, aplicar umas injeções, né? Quem não sabe não fica enfermeira, né? Ela gosta de aplicar umas injeções. O Senhor vai lá aplicar, e ele diz assim para Monique: Monique, fica tranquilo que eu estou do seu lado. E não é só com Monique, irmãos, é com cada um de nós. Deus não nos deixa só, o Espírito Santo não nos deixa só. E a palavra de Deus, Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, no verso 16, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmãos, olha a certeza, olha a convicção. Existem pessoas, irmãos, que às vezes você vê, sabe que a pessoa está fisicamente enferma, mas é servo do Senhor. E nós logo pensamos: eu vou lá para visitar o irmão ou a irmã, porque vou lá consolar. Aí quando você chega lá para consolar o irmão, o que acontece? Você sai de lá consolado. Por causa da fé do irmão, por causa da fé da irmã. Quando você vai: irmão, eu vim aqui para orar com o irmão, que maravilha, Jesus é maravilhoso, o Senhor está comigo, Ele não está nem aí para a sua enfermidade. E muitas vezes nós estamos orando para que o Senhor cure a enfermidade, e o Senhor não quer curar, porque a cura que o Senhor vai dar é levando para Ele. E nós muitas vezes não entendemos, e nós saímos de lá consolados, porque aquela irmã, assim como nós, temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo sabe que quem é que precisa ser consolado. Não é você que vai consolar, mas somos nós que precisamos ser consolados, por causa do Espírito Santo que te conhece, que te soma, sabe você deitar, sabe você levantar. Ele te vê por trás e por diante, o Espírito Santo de Deus. E é Ele que vai salvar vidas aqui neste lugar. É Ele que vai salvar vidas aqui neste lugar. É por isso que Ele diz, o Senhor Jesus, Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. O Espírito Santo vai pegar o cansado, o sobrecarregado, e Ele vai dar o alívio. O alívio. Nós estávamos até falando, sobrecarregado, quando você carrega o peso. Quando eu era mais novo,
aí já com meus 14 a 16 anos, eu carregava nas costas a balança d'água. Alguns irmãos aqui e irmãs já carregaram lata d'água, já? Quantos aqui já carregaram lata d'água? Tem até, desculpe aqui, irmão, mas eu vou usar aqui a expressão, tem até uma música secular que diz lata d'água, todo mundo conhece, né? Lata d'água na cabeça, né? Oh, Jesus! Carregava muita água, carregávamos água para saciar a nossa sede. E Jesus, ele nos diz, o Espírito Santo, ele quer aliviar o seu fardo. Você que está sobrecarregado, o Espírito Santo quer tirar. E ele quer dar o jugo do Senhor, porque o jugo do Senhor é leve. O meu fardo é leve. Jesus, ele é o caminho. Se existe alguém perdido, o caminho é Jesus. Se existe alguém com fome, quem sacia a fome é Jesus. Se existe alguém com sede, se existe alguém sem salvação, a salvação é Jesus, porque ele cura, ele liberta e ele salva. Olha quantas características nós conseguimos apontar, porque Jesus mostrou isso para a gente. Existe atributo do Senhor que ele não vai mostrar, mas existe outros que ele mostra. Por isso, irmãos, por isso, igreja, nós temos que ter a visão dos céus, de apontar para o mundo Jesus como Salvador, não apontar Jesus como aquele que vai abrir o cofre dos céus para a gente ficar rico. Não! O Jesus que nós apontamos é o Jesus que morreu na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. Ele morreu pela humanidade. É esse Jesus que nós temos que apresentar. É esse Jesus. E é esse Jesus que me salvou. E é esse Jesus que salvou a sua vida. É desse Jesus que a humanidade precisa. Por isso o mundo anda tão caótico, porque falta Jesus. Irmãos, e nós hoje, porque apresentamos a Jesus, certamente seremos perseguidos. Estão preparados? Você já se preparou? Quem é do Senhor vai ser perseguido. Quem ama ao Senhor vai ser perseguido. Mas saiba de uma coisa, irmãos, ainda que a morte venha para a sua vida, ou para a minha vida, Salmo 116, nós estamos lendo lá do tempo da Rebacácia, Salmo 116, verso 15, diz o quê? Preciosa. Bota aqui pra gente. Eu sei de cabeça, mas vamos ler todos juntos. Salmo 116, 15. Vamos ler junto? Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Amém? Amém. Então, Deus está pronto lá para nos receber. Deus está lá aguardando. Não vou dizer que Deus está ansioso, porque Deus não é ansioso, mas Deus está aguardando você e eu chegarmos lá. Mas enquanto nós não chegamos lá, nós temos uma missão como a igreja do Senhor, de apontar o caminho, apontar a verdade e apontar a vida. Ide por todo mundo e anunciai o Evangelho de Deus. O Evangelho é anunciar a palavra. O Evangelho não é o que estão fazendo. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é Cristo. Irmãos, eu estou bem à vontade para dizer isso. Vocês podem ver que eu estou até bem tranquilo, bem light. Eu estou bem à vontade para dizer isso.
O homem sem Jesus é perdição eterna. Mas o homem com Cristo Jesus é salvação eterna. Amém, irmãos? E essa palavra nesta noite fica em teu coração. É que você tenha a certeza e a convicção durante a semana e todo o tempo da sua vida, que aonde você estiver, você é um baluarte do Senhor para ser usado pelo Senhor, para anunciar o caminho, para anunciar a verdade, para anunciar a vida. Deus te chamou com esse propósito. Deus te chamou e te mostrou o caminho com esse propósito. E se você quer se deixar ser usado pelo Senhor, você não vai salvar pessoas como o bom doutor salvou 1.524 pessoas, porque ele era o médico e ele tinha que fazer isso. Mas você vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu não sei se tem alguém nessa noite aqui do Senhor que queira tomar a sua decisão para com Cristo Jesus. E a melhor solução para a sua vida é Cristo Jesus. Não há salvação sem Ele. Não há outro que possa mudar a história. Não há outro que possa mudar a história. Somente Jesus pode mudar a sua história. Somente Jesus pode mudar a história da sua família. Somente o Senhor Jesus pode restaurar. Somente o Senhor Jesus pode mudar a história. Por isso, nessa noite, através da palavra de Deus que foi apresentada ao seu coração, eu quero dizer que você, assim como eu, precisamos do Senhor. Eu preciso de Cristo Jesus. Você precisa de Cristo Jesus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Cristo. E se você nessa noite quiser tomar a sua decisão, levantar o seu braço, quiser vir aqui à frente, nessa noite, nós vamos estar orando por sua vida. A igreja está em oração, a igreja está orando. Mas Deus te chama nessa noite. Ele te chama nessa noite, dizendo quanto Ele precisa de você. O quanto você precisa dele. Mas você precisa reconhecer na sua vida que você precisa dele. Jesus te chama. Jesus te quer. Jesus, Ele te ama tanto que Ele deu a sua vida por você. Eu gostaria nesta noite de apresentar, de te dar essa oportunidade. Diga para o Senhor: Senhor, eu preciso de você. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor me mude. Eu preciso que o Senhor transforme o meu coração. Eu preciso que o Senhor transforme a minha alma. Eu sei que tem alguém aqui nesse lugar que precisa do Senhor. Por isso o Senhor manda que eu te dê essa oportunidade. Jesus é maravilhoso demais. E você pode recebê-lo nesta noite. Essa é uma oportunidade tanta, gente. Não deixe passar. Diga ao Senhor: Senhor, vem e faça morada no meu coração. Habita em mim, Senhor.
Ó Deus, apresentamos a tua palavra aos corações aqui neste lugar. A tarefa de convencer o Senhor não é minha, mas é do teu Espírito Santo. E é por isso que, Espírito Santo, eu te peço nesta noite que o Senhor, Pai, toque neste coração, que o Senhor restaure, ó Pai, a vida aqui neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, dando a ela, ó Pai, uma nova vida, para a glória do teu nome. Espírito Santo, cuide deste coração, guarda, livra de todo mal, todo perigo, em nome de Jesus. Nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, pela ministração da tua palavra. Essa é a nossa oração nesta hora. Senhor, se há enfermos neste lugar, se há, Senhor, ó Deus, pessoas precisando, ó Pai, do seu toque, ó Pai, assim como a mulher do fluxo de sangue, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nesta hora, Senhor, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor, Deus, restaure para a glória do teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estaremos, ó Pai, agora indo, Senhor, para os nossos lares. Que o Senhor, Pai, nos conduza, que o Senhor nos guarde, hoje para todo sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador